Olá, tudo bem com vocês? Finalmente consegui sentar para gravar para vocês um vídeo que eu queria muito trazer aqui pro canal, que é um vídeo falando de todos os livros que eu li em 2023. Quem me acompanha aqui no YouTube e também lá no Instagram sabe que a minha meta de leitura para 2023 eram 12 livros, o que seria basicamente um livro por mês. Eu consegui passar um pouquinho dessa meta e ler 15 livros. Então hoje eu vou falar para vocês sobre cada um deles, quais eu gostei, quais eu não gostei, quais eu recomendo, enfim, tudo isso. Eu vou falar dos livros então na ordem de leitura, do primeiro até o último que eu li no ano, e vou falando pra vocês quais eu mais gostei, que nota eu dei pra cada um e tudo mais, ok? Eu comecei o ano lendo 3 livros da Colleen Hoover. Eu sei que a escrita dela pode ser um pouco duvidosa. Ela tava assim uma febre, um fenômeno quando eu comecei a ler ano passado, e depois as pessoas começaram a falar muito mal de alguns livros, mas esses 3 que eu li, eu realmente gostei. O primeiro foi, obviamente, É Assim Que Acaba. E eu acho importante ressaltar que eu comecei a ler É Assim Que Acaba sem nenhuma base do que se tratava. Eu não li o prólogo, eu não vi nenhuma resenha, não vi a opinião de ninguém. Então eu simplesmente embarquei nessa às cegas. Tem vlog, inclusive, de leitura aqui no canal e vocês vão ver, se vocês assistirem, o quão surpresa eu fiquei quando eu fui descobrindo algumas coisas, principalmente o plot principal, que é o relacionamento abusivo entre o Ryle e a Lily, algo que já está ali no prólogo, né? Todo mundo já começa o livro sabendo que vai ter um relacionamento abusivo, mas eu não sabia porque eu não li o prólogo. Caso alguém ainda não conheça, É Assim Que Acaba conta a história da Lily, que é uma garota de 20 e poucos anos, que após a morte do pai acaba conhecendo o Ryle, que é um homem assim super bem sucedido, ele é neurocirurgião, parece incrível, ele é lindo, maravilhoso, rico, etc, etc. Aí eles engatam um relacionamento, tudo parece estar indo a mil maravilhas, até que tudo desanda e eles acabam tendo um relacionamento super tóxico e super abusivo. Então a gente acompanha aí esse relacionamento e em paralelo com isso a gente também tem flashbacks do passado por meio de diários da Lily que ela mantinha na adolescência, e é nesses diários, por meio desses diários, que a gente conhece outro personagem muito importante nesse livro, que é o Atlas. E eu sei que esse livro é bem polêmico, que tem bastante gatilhos, mas eu acho que principalmente, primeiro, por eu ser uma pessoa muito fácil de agradar. Vocês vão ver que quase todos os livros que eu li eu dei nota 10, porque eu sou realmente bem fácil de agradar. E eu só começo a refletir depois, tipo agora, eu daria menos do que um 10 de 10, eu daria um 9 de 10 talvez. Mas quando eu li esse livro, fazia anos que eu não li um romance, ele me fisgou muito, eu gostei muito. Fiquei pensando nos personagens por muito tempo, principalmente porque eu engatei É Assim Que Começa depois. Então assim, dei um 10 de 10. Hoje em dia, diminuiria essa nota para um 9 de 10. E então, como vocês podem imaginar, o segundo livro do ano foi É Assim Que Começa, que é a continuação de É Assim Que Acaba. Eu não tenho como falar muito desse livro sem dar spoilers do primeiro, né? Mas eu posso dizer basicamente que foi 100% pra servir o desejo dos fãs, porque ninguém devia ter gostado do final do primeiro livro, né? E aí temos esse aqui. Se você gostou do primeiro, mas você achou ele muito pesado, com tópicos muito sérios e tal, você vai gostar muito mais desse aqui. Porque ele é bem mais leve, tem um romance bem melhor, mais saudável, bem mais legal e tal. E os personagens vão se encaminhando para os seus devidos finais felizes. Eu dei um 9 de 10 para ele, porque eu não gostei muito da nova forma de narrativa, não gostei muito dos personagens secundários que foram introduzidos nesse livro. Eu ainda preferia os personagens secundários do primeiro. E eu acho que uma das coisas que eu mais gostei no primeiro foi o fato de ter essa volta pro passado e essa volta pro presente. Essa volta pro passado e essa volta pro presente através dos diários da Lily, né? E aqui a gente não tem isso, mas a gente tem 2 narradores, o que não melhorou nada pra mim, então foi um 9 de 10. E o terceiro livro do ano, que eu comentei que também era da Colleen Hoover, né? Foi Verity. Eu não sabia que eu gostava de suspense até eu ler esse livro. Simplesmente se tornou um dos meus gêneros literários favoritos. Esse livro conta a história da família da Verity, que é uma autora americana super famosa, que acaba se envolvendo em um acidente de carro e ficando de cama, impossibilitada, né, de continuar escrevendo os seus livros. Porém, ela tinha um contrato, né, com uma gravadora de que ela deveria terminar a coleção de livros que ela estava na metade. Então, para conseguir concluir a coleção, o marido dela opta por contratar uma outra escritora
escritora para vir até a casa deles, ler todos os rascunhos dela e escrever os últimos livros da série. E é aí que a Lowen, que também é escritora, que é contratada, né, para escrever os livros, se muda para casa da família da Verity e as coisas começam a ir para um lado inesperado, digamos assim. Enquanto ela tá lá fuçando nas coisas da Verity no escritório dela, a Lowen encontra um diário com segredos absurdamente macabros da Verity. E enquanto ela lê esse diário, vai ficando cada vez mais assustada, coisas bem bizarras começam a acontecer na casa. Sinceramente, eu fiquei na ponta da cadeira o livro inteiro. E esse é o tipo de livro que não te dá uma resposta 100% conclusiva, definitiva no final e te deixa refletindo por semanas, meses, talvez anos. Se alguém puxar esse assunto agora pra debater comigo, eu ainda tenho coisa pra falar. E ele também foi um 10 de 10 pra mim. E a minha quarta leitura do ano foi Os Sete Maridos, de Evelyn Hugo. Esse livro aqui me fez mergulhar de cabeça na Hollywood dos anos 60 e eu sinceramente não queria mais sair de lá. Esse livro é basicamente uma grande história de amor. É amor entre esposa e marido, amor entre amigos, amor entre esposa e esposa, entre mãe e filha. É uma grande história de amor e eu acho que às vezes as pessoas falham em enxergar ele da forma como deveriam. O livro é dividido em 3 estilos de narrativa, o que eu achei bem bacana porque dá uma diversificada. A primeira narrativa vem de uma jornalista, em 2017, a Monique, que foi contratada pela Evelyn para escrever a autobiografia dela. Então a Monique narra basicamente como está sendo o dia a dia trabalhando com a Evelyn. A segunda narrativa era basicamente a Evelyn, né, narrando em primeira pessoa tudo o que aconteceu na vida dela, desde o início da carreira dela até o presente. E a terceira narrativa, o terceiro estilo de narrativa, era por meio de notícias de revista, jornal e rádio da época, dos anos 60, de Hollywood. Então, dessa forma, a gente conseguia ter uma visão melhor de como Hollywood enxergava a Evelyn naquela época em que ela estava no auge do estrelato. Eu achei a história super bem construída, muito imersiva, os personagens também são ótimos, então esse livro com certeza é um 10 de 10. Foi um 10 de 10 pra mim e eu super recomendo. A Biblioteca da Meia-Noite é outro livro que eu também embarquei sem saber absolutamente nada e eu me surpreendi demais quando eu percebi sobre o que se tratava. O livro conta a história da Nora, que é uma mulher de 35 anos, que, digamos assim, tem uma vida bem medíocre e que todos os dias ela vê essa vida piorando e piorando, até que chega em um ponto onde ela decide não dar continuidade à vida, digamos assim. Porém, quando ela decide finalmente fazer isso, né, ao invés de morrer, ela acorda em uma biblioteca, na Biblioteca da Meia-Noite. E nessa biblioteca, ela descobre que cada um dos infinitos livros disponíveis nas prateleiras representa uma possibilidade, uma realidade da vida dela. Ou seja, cada livro conta a história de como teria sido, de como seria, de como é a vida dela em outras realidades, onde ela fez uma escolha diferente, onde ela conheceu uma pessoa diferente, enfim, infinitas possibilidades, infinitos livros. Eu achei esse livro absolutamente tudo. Ele está tranquilamente no meu top 3 de livros de 2023. E eu acho que, assim, todo mundo que tá passando por algum momento de dúvidas, por algum momento de decepção, que tá desanimado com a vida, desanimado com o trabalho, desanimado com a vida pessoal, enfim, precisa ler esse livro, porque as reflexões que esse livro traz pra gente são absurdas. E, obviamente, eu também dei 10 de 10 pra essa obra de arte aqui, em forma de livro. E aí, como nem tudo são flores, a minha sexta leitura do ano foi Misery, do Stephen King. Sim, eu quis dar um passo à frente no suspense, no thriller, já que eu gostei tanto de Verity, e fui diretamente pro Stephen King. Esse livro conta a história do Paul, que é um escritor de livros americano bem famoso, meio que na vibe de Verity, mas as semelhanças acabam por aí. E o Paul, ele acaba sofrendo um acidente de carro em uma cidade bem remota, e ele é encontrado pela Anne, que pro azar do coitado é uma fã absoluta
absolutamente fanática dele. Ela é muito fã da série de livros mais famosa dele, né? E ele tinha matado a protagonista dessa série no último livro. Então a querida da Anne decide prender ele em cativeiro e obrigar o coitado a escrever um livro só pra ela, mudando o final da série de livros. E, gente, assim, as coisas que acontecem no quarto onde ela coloca ele, as coisas que acontecem naquela casa são tão absurdas. Tem que ter estômago. Se tem uma coisa que eu não tenho, é estômago. Porque eu sempre fecho o olho nos filmes quando vai acontecer alguma coisa assim com sangue, alguma coisa violenta. E eu não podia fechar os olhos no livro. Eu avaliei esse livro com um 8 de 10. Por quê? Porque eu demorei bastante pra conseguir terminar, porque me deu uma ressaca literária absurda, bizarra, porque ele é super gráfico, bem sangrento, bem violento. E assim, o que eu esperava sinceramente de um livro do Stephen King? Eu não sei, mas eu nunca mais li outro depois desse. Mas Misery ficou com um 8 de 10, realmente só pela qualidade da escrita, porque o conteúdo me deixou um pouco transtornada. E chegamos na minha leitura preferida de 2023. Ele, o meu queridinho, meu protegido, O Amor e Outras Coisas. O Amor e Outras Coisas é o livro perfeito para quem gosta daquele slow burn muito, muito bom. Para quem gosta da trupe de Friends to Lovers, to Strangers, to Lovers Again. Deu pra entender? Nesse livro, a gente acompanha a vida da Macy dos 13 anos até os 28 anos de idade. Então é tempo pra caramba e história pra caramba. Os capítulos se intercalam entre presente e passado e a autora consegue deixar a gente curioso tanto no passado quanto no presente. Só pra vocês terem uma ideia, o livro tem 396 páginas e eu li em menos de 24 horas. Pode ser normal pra algumas pessoas, mas pra mim, fiquem sabendo que não é. Enfim, basicamente o enredo do livro é: após a morte da mãe da Macy, o pai dela decide comprar uma casa no interior da Califórnia para eles passarem os verões, os finais de semana, os feriados, porque eles não querem passar tanto tempo assim na casa onde eles moravam com a mãe. E é nessa casa de veraneio que a Macy conhece o Elliot. Lembrando que nessa época eles tinham 13 anos. E eles passam 5 anos construindo uma relação linda de amor, de companheirismo, uma amizade assim, ó, perfeita. E eles têm um slow burn de amizade pra romance simplesmente perfeito. Porém, uma coisa terrível acontece no fim desse período de 5 anos e eles acabam ficando 11 anos sem se ver ou se falar novamente. E, obviamente, né, como foi o melhor livro de 2023, também é 10 de 10. E o meu 8º livro foi Flores para Algernon. Não vou me estender muito falando desse livro porque eu só terminei ele por obrigação moral, porque eu não gosto de abandonar as coisas na metade. Ele não é um livro ruim, pra começar, porque eu sei que ele é um livro muito famoso, muita gente gosta. Ele é um livro super inteligente, mas pra mim ele é um livro muito triste, muito pesado, muito profundo e não tem respiros. Então eu demorei bastante pra ler. Eu tive uma ressaca literária assim, ó, profunda depois que eu terminei, inclusive durante ele, por isso que eu demorei tanto pra ler. Mas ele é um livro muito bem escrito. Pra quem não sabe do que se trata, Flores para Algernon conta a história do Charlie, que é um cara que nasceu com uma deficiência intelectual. Ele não consegue compreender as coisas direito, ele nunca conseguiu evoluir o QI dele. Só que o Charlie, ele tem esse desejo de ser inteligente, ele quer ser inteligente, ele sempre quis. E aí, um dia surge a oportunidade numa universidade de ele ser cobaia de um projeto que poderia realizar esse sonho dele de aumentar o QI e ele se tornar inteligente. Um ponto que eu gostei muito e que eu tenho que elogiar desse livro é que ele é narrado pelo próprio Charlie, por meio de relatórios que ele tinha que fazer desde o início desse experimento até o final. Então a gente consegue perceber muito bem essa evolução pré e pós-cirurgia, que eles fazem uma cirurgia no cérebro dele, porque os primeiros relatórios era cheio de erro de português, as letras invertidas. Ele escrevia realmente como uma criança de
5 anos escreveria, sabe? E aí chega num ponto onde ele tá tão inteligente, tão superior a todo mundo, que a escrita a gente quase não entende mais nada, porque tem muito termo científico, enfim, vai de uma coisa assim muito rasa pra uma coisa muito intelectual, e aí eu não vou dizer pra onde vai depois, né? Porque senão é spoiler. Fora essa parte da escrita que eu achei genial, achei um livro muito, muito arrastado. E é por isso que eu dei uma nota 7 de 10 para ele. Eu recomendo Flores para Algernon, mas com ressalvas. Assim, se tu for ler, lê entre livros leves, divertidos, entre romances. Dá uma pausa, talvez, lê outro livro na metade, porque é um livro que te dá uma certa revolta, que atiça vários sentimentos e te deixa bem triste. Pelo menos eu fiquei muito triste. Do início ao fim, é uma tristeza, assim, sem fim e que só aumenta. O meu 9º livro do ano foi A Razão do Amor. Eu sei que A Hipótese do Amor saiu antes desse, e muita gente falou que esse aqui era só uma cópia barata da Hipótese do Amor, que é da mesma autora. Porém, eu não li A Hipótese do Amor. E depois de ler esse aqui, eu fiquei sem vontade de ler A Hipótese do Amor. Esse livro conta a história da Bee, que é uma neurocientista que recebe a oportunidade de trabalhar em um projeto super concorrido na NASA. Porém, como nem tudo são flores, ela descobre que o líder desse projeto é o Levi, que é ninguém mais, ninguém menos do que o grande arqui-inimigo dela da faculdade. Um cara que sempre tratou ela super mal, com desprezo, e que ela tem certeza que odeia ela mais que tudo na vida. Então sim, gente, temos um Enemies to Lovers e um slow burn, assim, muito intenso e muito longo. Assim, pensa no slow, quase parando. É esse livro. A minha nota para esse livro, para vocês terem uma ideia, sendo um romance, foi 6 de 10. E o único motivo realmente para a nota ter sido tão baixa foi a protagonista, porque fazia muito tempo que eu não li um livro com uma protagonista tão chata, tão insuportável, e é ela que tá narrando o livro, então realmente é bem difícil gostar assim de um livro quando o livro é narrado por um personagem insuportável. Passando para o 10º livro, esse aqui, meus amigos, também está no meu top 3 do ano, que é O Pequeno Café de Copenhague. O Pequeno Café de Copenhague é o primeiro livro da coleção Destinos Românticos, onde cada livro se passa em uma cidade ou país diferente. Eu li 2 até agora e eu super recomendo. Nesse livro a gente conhece a Kate, que é uma RP, Relações Públicas, em uma empresa, e ela tem a oportunidade de viajar para Dinamarca com um grupo de influenciadores e jornalistas representando uma nova loja dinamarquesa, né, que vai abrir em Londres. É um livro muito leve, gostoso de ler, que migra dessa rotina competitiva da cidade grande de trabalho para uma viagem dos sonhos em Copenhague, na Dinamarca, com tudo pago, vários passeios, turismo, enfim, eles fazem tudo. Ela e o grupo de jornalistas, eles fazem tudo que há para fazer em Copenhague. Então, assim, não tem como acabar o livro sem estar com Copenhague na lista de destinos para visitar antes de morrer. E, obviamente, como são destinos românticos, temos romance. E nesse livro aqui temos mais um Enemies to Lovers, simplesmente maravilhoso, entre um RP e um jornalista. Eu sou jornalista, né? Então eu simplesmente amei. E a minha nota para ele, obviamente, foi 10 de 10, com tranquilidade, e ele tem o seu lugarzinho no meu top 3 do ano. Freida McFadden é um gênio do suspense e eu posso provar. Esse livro aqui, gente, A Empregada, conta a história da Millie, que é uma jovem de 27 anos, que basicamente passou os últimos 10 anos da vida dela na cadeia, na prisão. Então, quando ela sai da prisão, ela não tem vida, ela não tem família, ela não tem amigos, e é muito difícil para ela conseguir um emprego, porque ela tá na cadeia desde os 17 anos, ela já tem 27, então ela procura, ela tenta várias coisas, mas ela acaba conseguindo um emprego, que é o único emprego que ela conseguiu, trabalhando para uma família riquíssima como empregada. Então ela é contratada para fazer tudo
que tem pra fazer dentro de casa. Cozinhar, limpar a casa, lavar louça, lavar roupa. Um detalhe importante é que ela passa a morar com essa família. E ela tem uma chefe, né, que é a Nina. E ela é insana, gente. Insana, insana. Ela é muito instável emocionalmente. Ela é uma mentirosa patológica, aparentemente, porque ela pede uma coisa pra Millie e depois ela diz que não pediu. Ela é bem maluca, bem fora de si. Quando o tempo vai passando, enquanto ela trabalha pra família, ela começa a descobrir, né, vários podres, porque rico sempre vai ter podre. Começa a achar um monte de segredo que eles empurravam pra baixo do tapete e começa a temer pela própria vida. Gente, esse livro, ele tinha tudo pra ser um suspense clichê. Eu já tava prevendo várias coisas desde o começo. Ah, isso aqui vai acontecer, tá óbvio, tá visível. E tipo, em 50% do livro, tudo começa a virar de ponta cabeça, tudo começa a mudar. Tem plot twist atrás de plot twist, nada mais se encaixa, tudo é pior do que a gente imagina. Foi 10 de 10 pra mim também, com toda certeza, e é até então o melhor suspense que eu li na minha vida. Vermelho, Branco e Sangue Azul foi a minha 12ª leitura do ano e conta a história de amor improvável entre o príncipe da Inglaterra, o Henry, e o filho da presidenta dos Estados Unidos, o Alex. Eu li o livro e aí depois assisti o filme. E assim, gente, vale muito a pena ler esse livro. Se vocês só viram o filme, leiam o livro, porque ele é muito mais completo, obviamente. Os personagens são muito mais aprofundados. Inclusive, no filme faltou muito personagem, pro meu gosto. Tem muito personagem que pra mim é importante aqui, que simplesmente não foi nem apareceu no filme, sabe? O livro começou assim com Enemies to Lovers simplesmente perfeito e foi evoluindo aos poucos para um dos romances mais lindos, mais puros, mais incríveis assim que eu já vi em um livro de romance. Enfim, é com certeza um 10 de 10, eu devorei esse livro, ele é realmente muito bom e novamente, se vocês só viram o filme, leiam o livro, principalmente porque o final do livro é muito mais fechadinho, bonitinho e satisfatório do que o final do filme. O 13º livro que eu li em 2023 foi Coraline. E vamos lá, porque eu tenho que me defender aqui, tá? Coraline não é um livro ruim, vamos começar por aí. O problema é que o filme é uma adaptação boa demais. Coraline é um dos meus filmes de Halloween preferidos, eu assisto esse filme todos os anos. Inclusive, eu assisti o filme na semana que eu li o livro, que era ali a semana de Halloween. Então, foi inevitável, né, comparar o livro com o filme. E é absurdo pra mim como parece que o livro é um roteiro do filme. Palavra por palavra, frase por frase, descrição, as descrições batem perfeitamente com o filme. Só que pra mim, no meu ver, o filme ainda é mais completo. O filme consegue se aprofundar mais ainda na história. Fora que no livro, a gente não tem o Ivy, que é um personagem do filme que eu adoro. E eu acho que ele é super necessário. Porque no livro, a Coraline faz tudo que ela faz no filme, né? Mas sozinha. Já no filme a gente tem um amigo pra ela, o que é bem legal. Então eu continuo gostando muito mais do filme do que do livro. E é apenas por esse motivo que Coraline ficou com uma nota 6 de 10. O penúltimo livro do ano foi a continuação de A Empregada, da Frida McFadden, que é The Housemaid's Secret. Infelizmente, até o momento, não tem versão traduzida para português desse livro, mas se vocês entendem bem inglês para ler, super recomendo. O livro segue basicamente a mesma linha de raciocínio, a mesma linha narrativa do primeiro livro, o que me deixou um pouco receosa no começo, porque eu achei que ia ser muito repetitivo, que iam acontecer as mesmas coisas, que não ia ter plot twist, que eu ia ficar tipo, ah, já vi isso antes. Mas é óbvio que a Frida não faria isso com a gente. Nesse livro, a Millie é contratada para trabalhar para a família Garrick.
Nick. Ela não vai morar com eles dessa vez, ela realmente só vai até a casa pra fazer o trabalho dela e depois vai embora, volta pro apartamento dela. Então ela só vai na casa, limpa, cozinha e vai embora. Porém, logo na primeira semana, a Millie começa a perceber que tem alguma coisa errada com os Garricks, porque a esposa do milionário lá, multimilionário que contratou ela, que é a Wendy, ela não sai do quarto. Ela tá sempre trancada no quarto e a Millie não é autorizada a entrar no quarto para limpar, nem a falar com a Wendy. Então ela já começa a suspeitar que tem alguma coisa errada ali desde a primeira semana que ela tá trabalhando na casa. Os Garricks, obviamente, têm um grande segredo e a Millie não vai descansar até descobrir o que tá acontecendo. Eu acho que super vale a pena a leitura se vocês gostaram do primeiro livro, até para dar uma amarrada e uma encerrada boa na história de vida da Millie. Quando eu escrevi a resenha, eu dei um 10 de 10, mas pensando melhor agora, eu acho que para esse eu daria um 9 de 10, porque o primeiro ainda é muito superior. E o último livro do ano foi o segundo livro da série Destinos Românticos, que é A Pequena Padaria do Brooklyn. Eu acho que vale a pena ressaltar aqui que esse livro e o primeiro, pelo menos esses dois, não sei se o terceiro também, se passam no mesmo universo. Então tem personagens que aparecem no primeiro que aparecem aqui também. Esse livro, ele conta a história da Sophie, que é uma jornalista especializada em culinária. Então ela escreve colunas, né, de culinária para revistas e etc e tal. Então essa história se passa depois de O Pequeno Café de Copenhagen e a Sophie, ela basicamente se encontra de coração partido após descobrir que ela estava sendo enrolada pelo namorado dela por 2 anos e ela decide aceitar uma oportunidade para fazer um intercâmbio de trabalho em Nova York. Então, sem mais nem menos, ela larga tudo em Londres e vai para Nova York por 6 meses para trabalhar em uma revista, né, fazendo uma coluna de culinária. Ela chega no país toda perdida, sem conhecer ninguém, e fica lá isolada no apartamento que a empresa aluga para ela por semanas, sem falar com ninguém, até que ela conhece a dona do prédio onde ela tá hospedada, que é a Bella. E a Bella também é dona da padaria que fica no mesmo prédio onde as duas moram. E a Bella também é prima do Todd, que é um colega de trabalho da Sophie na revista e foi quem conseguiu o apartamento para ela. E o Todd, ele é assim, muito gato, muito popular, ele é o solteiro mais cobiçado de New York City e eles se tornam muito amigos. A primeira coisa que ele fala pra ela, obviamente, é: você não pode se apaixonar por mim. Então, temos aí um Friends to Lovers. E aí temos uma outra trupe que eu também gosto bastante, que é a garota diferente de todas as outras, que é capaz de curar todos os traumas do mocinho e mostrar que o amor existe. Para esse livro eu dei uma nota 9 de 10, não porque seja ruim, porque a história é realmente muito boa, mas eu não achei tão boa quanto a primeira. Então, basicamente por isso eu baixei um pouquinho a nota, mas também não baixei muito, porque eu gostei bastante da história. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, mesmo ele tendo ficado super longo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar um joinha. Também eu vou deixar linkado aqui embaixo o blog com as resenhas e os vlogs de leitura de alguns desses livros que eu li. E não se esqueçam também de me seguir lá no Instagram, onde eu vou compartilhando com vocês em tempo real os livros que eu vou ler esse ano. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo.